João capítulo 15. Glórias e glórias e glórias. Aleluia. João capítulo 15. Do primeiro verso ao quinto, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O quinto verso diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo para cima. Glória a Deus. Saudar a igreja com a paz de Cristo. Aleluia. Graças e graças. Eu te trago um assunto muitíssimo importante no dia de hoje para compartilhar contigo. Aleluia. Nós lemos aqui umas declarações do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos que o seguiam naqueles dias. Que, como eu tenho dito, se está registrado na nossa Bíblia que nós carregamos nos nossos dias, porque a mensagem é para nós também. Aleluia. A mensagem é para vocês. Amém? A mensagem é para você. Eu acredito que todos que se tornam cristãos, todo cristão devia ter tempo de várias e várias vezes visitar João capítulo 15. Por quê? Porque João capítulo 15 está a falar sobre Jesus e os seus discípulos. Nesse caso, eu e você. Aleluia. Amém. João 15 são palavras dirigidas aos discípulos do Senhor, porém um significado profundo. Aleluia. Se nós não entendermos o significado de João 15, estaremos a falhar como cristãos. Na verdade, o meu tema hoje é: o que é ser cristão? Eu vim atormentar no com esse tema. O que é ser cristão? Você vai descobrir que muitas coisas que nós chamamos de cristão ou cristianismo estão muito longe de ser verdade. Aleluia. Por quê? Porque cristianismo ou cristão não são somente pessoas que vão à igreja, mas são pessoas que fazem parte da igreja como corpo de Cristo. Aleluia. Jesus, através dessas simples palavras, ele deixou uma grande responsabilidade. Porque para mim, entendendo claramente que esta aqui é a vontade de Jesus. Ele disse: eu sou a videira, vocês. Ele dirigiu essas palavras para os seus discípulos, seus alunos, aqueles que lhe seguiam, aqueles que lhe chamavam de Senhor. Logo, ele espera algo da parte daqueles que dizem que ele é o seu Senhor. Jesus espera que nós, que temos professado a fé em Cristo, ele espera algo. Ele não espera apenas que chamemos de Senhor, mas ele espera algo da nossa parte que revele claramente que nós somos realmente os seus discípulos e que ele é realmente nosso professor. E tornar as pessoas primeiramente discípulas dele. Eu entendo que toda a vontade de Deus nas Escrituras, quando é revelada a nós, se torna uma missão. Quando Deus revela a sua vontade à humanidade, revela a sua vontade para os homens, revela a sua vontade para nós, como seus filhos, isso se torna uma missão. E toda missão exige responsabilidade. Aleluia. Exige responsabilidade. Talvez aqui nós temos falhado. Eu somente vim para te levar a refletir. Nós não temos encarado o cristianismo, o nosso cristianismo, como uma responsabilidade. É onde nós falhamos. Por quê? Porque quando nós encaramos o cristianismo como responsabilidade, nós nunca saberemos se entregar da forma certa a Cristo. Aleluia. Nós não saberemos como se entregar realmente a Cristo. É por isso que poucas pessoas entendem que o ministério da adoração
é um dos ministérios pilares. É por isso que poucas pessoas se dedicam na área da adoração. Por quê? A falta de entendimento. Logo, se você não... Quando a falta de entendimento, também haverá falta de dedicação. Aleluia. Então, ser cristão, dentro dessas palavras, significa conexão entre o homem e Cristo. Eu disse, de certa feita, que cristão é o resultado de relacionamento, da conexão entre o homem e o Cristo. Isso é ser cristão. Ser cristão não é a igreja. Ser cristão, irmão, não é ir à igreja. É aqui onde nós como pastores falhamos. Nós estamos tornando as pessoas participantes das congregações, mas não participantes do corpo de Cristo. É por isso que tem pessoas que vão à igreja e quando voltam para casa, voltam para suas velhas vidas. Por quê? Porque o cristianismo que essa pessoa está a viver é chegar debaixo do repente, como é se sentar, depois cumprir a tarefa, cumprir a sua obrigação e voltar para casa. E aí nós temos falhado. Por quê? Porque a igreja está aqui para ensinar as pessoas, para levar as pessoas a serem cristãs, a terem fé em Cristo, a crer em Jesus. E ensinar as pessoas a estabelecer relacionamento entre elas e Cristo. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da congregação em que você está. Pelo menos na visão de Cristo. Por quê? Porque antes do teu pastor ter algo a fazer, a visão da igreja, a visão, primeiramente está Jesus. Primeiramente está Jesus. E Jesus transmite a sua visão para os seus servos e esses, por sua vez, espalham ela para a congregação. Ou para aqueles que estão vindo à igreja. Então a missão da igreja é esta: levar as pessoas, persuadi-las a crer em Jesus, de uma forma positiva, a crer em Jesus, sem manipulação, espalhando, falando para as pessoas a verdade. Aleluia. Falando para as pessoas a verdade e ensiná-las a estabelecer relacionamento entre elas e Cristo. Eu penso que toda pessoa que não tem relacionamento particular com Cristo, vem à igreja, volta, quando volta para casa, a vida é a mesma. Não é porque o diabo é muito grande que está lutando contra essa pessoa, mas porque há muita ignorância nessa pessoa. Se não for nessa pessoa, no seu pastor. Se não ensinamos as pessoas a estabelecer relacionamento particular com Cristo, nós estaremos falhando como mensageiros. E você estará a falhar como cristão. Você estará a falhar como cristão. Aleluia. É por isso que eu creio que todos os cristãos, os verdadeiros, são aqueles que têm um relacionamento particular em casa com Cristo. Na igreja eles vêm para serem fortalecidos, para serem ensinados e voltar para casa e colocar em prática. Vocês aprenderam? Se você não coloca em prática o que você aprende, está longe de ser cristão. E se a pessoa está longe de ser cristã, está distante dos céus. Porque nós entendemos claramente que os cristãos são peregrinos. Eles estão de passagem, estão de viagem. Eles vão para algum lugar. Os cristãos é o céu de Deus. Aleluia. Então, nesses versículos, nós entendemos claramente que ele diz: eu sou a videira. Eu sou o Senhor, eu sou a videira. Vocês são os ramos da videira. Agora você vai entender que ser cristão, como eu disse o tema da minha missão, o que é ser cristão? Ser cristão é ser um com Cristo.
ser um é estar de acordo. Oséias, Amós, capítulo 3, versículo 3 diz que não podem duas pessoas caminhar juntas se não estiverem de acordo. É por isso que a Bíblia diz que aquele ramo que estiver em mim não dá fruto, será cortado, será separado de mim. Ser cristão, irmão, é ser um com Cristo. Viver de acordo com a lei de Cristo. Aleluia. Aleluia. Estás aqui? Amém. Estás aqui? Amém. Graças e graças e graças. Você está entendendo alguma coisa? Amém. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O incrível é que quem revela ao mundo que é videira são os ramos quando produzem os frutos. Logo, ser igreja, ser cristão é ser um com Cristo. Ser cristão é revelar neste mundo que nós estamos que é em Cristo. Ser cristão é crer em Jesus, aprender com Ele, trazer para ti a vida de acordo com Cristo e manifestá-la no teu ser, no mundo em que você vive. Aleluia! Eu disse que ser cristão é uma missão e uma responsabilidade. Yes. Aleluia! Ser cristão não é o que nós temos visto por aí. O incrível é que um dia tudo será revelado. Você não está com medo? Porque ninguém, a Bíblia diz que Gálatas 6, ninguém zomba de Deus. O que o homem planta, isso vai ceifar. Nós estamos a plantar inicialmente. Só que quando se há plantio, aí isso já vem um tempo da colheita. Hoje se pergunta o que você vai escolher. Ninguém escapa da lei da semeadura. Aleluia. Ninguém escapa da lei da semeadura. Você está a semear. Eu estou a semear. Um dia nós colheremos algo de acordo com a semente que nós lançamos na terra. Amém. De acordo com a semente que nós lançamos cá na terra. Então, voltando. Cristo é a videira. Nós somos os ramos. E são os ramos que revelam que a planta que está é uma videira, dando o quê? Frutos. Ele diz que meu pai é o viticultor ou agricultor. Nesse caso, Deus. Deus é o viticultor, o agricultor. Jesus é a videira. Os cristãos, os discípulos de Jesus são ramos e o que eles manifestam são frutos. A pergunta que eu quero fazer é: você acredita, você tem essa fé, essa convicção de que as tuas obras estão reveladas quem é Cristo? É para refletir isso. Você tem a certeza que as tuas obras estão a revelar ao mundo quem é Cristo? Por quê? Porque ser cristão também é ser um enviado de Cristo ao mundo. No livro de João, capítulo 17, versículo 18, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio ao mundo. Nos enviou ao mundo para o quê? João 7, versículo 18 diz que aquele que é enviado busca a glória daquele que o enviou. O que é buscar a glória? É buscar revelar, mostrar quem é que te enviou. Eu volto a perguntar: você crê, você tem essa convicção de que as tuas obras revelam quem é Cristo? Aleluia. Por quê? Porque esses ramos na videira não estavam revelando que eles eram ramos. Pelo contrário, estavam revelando que estavam na videira. Que a planta que eles estavam era uma videira. A videira da quê? Da uvas. E uvas, aquelas uvas frescas são doces. É profético. Aleluia. Amém. Estás aqui? Amém. Estás neste lugar? Amém. Eu Cristo espera de nós, como igreja. Ir à igreja é bom.
Ser cristão é melhor. Amém. Aleluia. Então, quem não vai, está longe de ser cristão também. Porque o ser cristão me exige eu ir à igreja. Hebreus 10, 25. Você não deixe de se congregar como outras pessoas fazem. Aleluia. Então a igreja é um meio de Cristo para poder te fortalecer, te edificar e te ensinar. Aleluia. Então, Jesus estava aqui revelando a nós a necessidade de uma conexão, de uma cooperação, de concordância entre o cristão e Jesus. Querido, você está numa missão. Você não foi chamado apenas para ir à igreja, chegar aí, só saltar, pular, e pronto, acabou, volta para casa, está tudo bem. Ah, vou à igreja, vou cumprir, vou chegar na igreja, vamos ver que eu estou na igreja, daí acabou. O teu tempo está se esgotando, você não sabe. Você está numa missão. Você está numa missão. Aleluia. Você está numa missão. Numa missão de revelar Cristo através das tuas obras. Eu vou lhe perguntar, você tem convicção de que Jesus está nas tuas obras? Aleluia. Você tem essa convicção de que Cristo está nas tuas obras? Você crê nisso? Que Jesus tem aparecido nas minhas obras. As pessoas têm visto Jesus nas minhas obras. Está aí Jesus? Aleluia. Está aí Jesus? Ser cristão é ter Cristo como o Senhor, você como alguém submisso a Ele. Você está na posição de mais ou menos servo. Aleluia. E um servo, querido, se você não está disposto a se submeter às palavras de Cristo, não vai à igreja. Eu vou repetir. Se você não está disposto, se você não disponibilizou o teu coração para ser um coração de servo e entronizar Cristo sobre a tua vida, não vai à igreja. Você já nasceu hipócrita. É por isso que no livro de Lucas, capítulo 6, 46, Jesus disse: por que me chamar de Senhor e Senhor e vocês não fazem o que eu digo? Logo, o servo está na posição de ouvir e executar, ouvir e seguir, ouvir e obedecer, ouvir e fazer. Nós, com Cristo, estamos nessa posição de ouvir o que Cristo está a falar e executar, observar, seguir, obedecer. Essa é a posição do verdadeiro cristão. Agora vamos te perguntar, o que guia a tua vida? Aleluia. O que está a guiar a tua vida? No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, a palavra diz que quando vocês se desviarem para a esquerda ou para a direita, ouvirão sempre uma palavra atrás de vocês, dizendo: este é o caminho certo, nele andai. Logo, quem irá ditar os caminhos que nós temos que andar é o próprio Deus. Sabe, um servo numa casa não dorme na hora que ele quer. Não trabalha na hora que ele quer. Ele trabalha nas horas determinadas pelo seu Senhor. Ele faz as coisas de acordo com a ordem do seu Senhor. Ele vive para servir. Ele vive para agradar. Ele vive para obedecer. Ele vive para seguir. Se você não se encaixa nisso que eu falei, você não é cristão. Um cristão que faz regra para a sua própria vida. Não foi assim que Cristo nos ensinou. Aleluia. Não foi assim que Cristo nos ensinou. É por isso que para Cristo identificar quais são e quais não são os seus, ele disse que é o simples: a vara que estiver em mim deve dar fruto. Quem não dar fruto será cortado. E me cortar é esse processo de afastar, separar, distanciar-se dele. É mesmo no livro de Mateus capítulo 7, versículo 18, diz que pelos seus frutos conhecereis. E ele disse também no versículo 20 que muitas pessoas serão rejeitadas diante do portal dos céus, porque aqui na terra eles não viveram de acordo com a vontade de Deus. Eles não produziram frutos que glorificassem a videira, nesse caso é Cristo. Haverá muitas surpresas diante de Deus.
haverá muitas surpresas. Você não pode se dedicar, ir à igreja, chegar cedo, mas se na tua casa, se depois que você sai da igreja, vive a tua vida, não segue aquilo que você foi ensinado, você está perdendo tempo em ser da igreja. É uma crença morta. Isso não existe. Logo, existem cristãos que não existem. Parece que não é verdade. Que não são contados, querido. Primeiramente, vamos ver onde é que esse nome começou. Segundo o livro de Atos, ou segundo a Bíblia Sagrada, o nome cristão não veio dos cristãos, não veio dos crentes, não veio das pessoas que eram de Deus. O nome cristão serve da boca dos ímpios. Aleluia. Se você for ler a Bíblia Sagrada de Atos, capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz que durante um ano os discípulos, os homens de Deus se reuniam e naquela cidade fizeram muitos discípulos. Isso é em Antioquia. E a Bíblia diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez. Não diz que pela primeira vez se chamaram, foram pela primeira vez chamados. Porque não foram eles que chamaram, que se intitularam cristãos. As pessoas de fora começaram a analisar a sua conduta, o seu estilo de vida e os seus ensinamentos. E eles concluíram que eles eram discípulos de Jesus Cristo, de Cristo. Foram chamados de cristãos. Aleluia. Então, esse nome cristão veio dos ímpios. Eles identificaram aquele grupo como cristãos por causa das suas palavras e das suas obras. Logo, eu abro aqui, aspas, digo que ser cristão é revelar Cristo por intermédio das tuas palavras, das tuas obras, das tuas atitudes e do teu comportamento diário a este mundo. Eu falo, ser cristão é revelar Cristo por intermédio das tuas obras, das tuas atitudes, das tuas palavras e do teu comportamento diário. Aleluia. Então, mais uma pergunta. Quando nós estamos a fazer as nossas contas lá em casa, aquilo revela que realmente nós somos cristãos? Porque se eu chegar a pregar que Deus tem estado a viver você, e aqui tem problemas. Aleluia. Aleluia. Amém. Ser cristão é revelar a Cristo todos os dias. Todos os dias. É revelar a Cristo todos os dias. Todos os dias. Teu comportamento, essa boca aí tem que revelar Cristo. Que tipo de pessoa que se converte, mas boca não se converte? Responder mal aí em casa dele. Orgulho aí em casa. Inveja aí em casa. Sabe, ser cristão, eu quero te levar a ler o livro de João capítulo 7. João capítulo 6. Veja, 57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, isso eu vivo por causa do Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo por causa do Pai, aquele que se alimenta de mim, também viverá por mim. Logo, ser cristão é ter Cristo como fonte da tua vida. Fonte é onde tudo se origina, é a origem de tudo. E onde você recebe inspiração para se manifestar neste mundo. Então, quando você faz essas coisas, você insulta pessoas, responde mal às pessoas, odeia pessoas, quem está sendo a fonte? Vamos ser realistas aqui. Quem está sendo a tua fonte? Jesus disse que eu vivo por causa do Pai. Disse, o Pai é a razão do meu equilíbrio. O Pai é a razão da minha existência. O Pai é a razão de eu estar aqui. E o Pai. É por isso que no livro de João 14, 10, ele diz que se você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim,
Se você não crê, crê provavelmente por causa das obras, porque as coisas que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. A pergunta é, quem faz as obras é você? Consegue deixar aí na tua PC e ser com Cristo? Aleluia. Ser cristão. Ser cristão é ter Cristo como a fonte, onde tudo se origina, onde você recebe a tua inspiração, onde você recebe a tua motivação em Cristo. Aleluia. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Aleluia. Isso é ser cristão. Ser cristão também é ser a habitação de Cristo, onde Cristo habita. Aleluia. João 14. Se você tem a tua Bíblia Sagrada aí, 23. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Mas a primeira coisa que ele exige é guardar os seus mandamentos. Aleluia. É guardar os seus mandamentos. É guardar os mandamentos de Cristo. Você guarda os mandamentos dele? Aleluia. Você guarda os mandamentos de Cristo? O que é guardar o mandamento? É observar aquilo que ele disse na sua palavra. Quais são os mandamentos, pastor? É só você seguir tudo quanto Jesus Cristo disse na sua palavra. Isso são mandamentos. São mandamentos. É ser a morada de Cristo. Você já se perguntou se Cristo está aí dentro? E depois você vai que nos nossos dias muitas igrejas perderam o foco. Muitas igrejas, sabe, tem pessoas que perdem tempo a falar mal dos outros pastores. Pessoas que não têm nada a fazer. Em vez de orar, estão espalhando calúnia. Por quê? Perderam o foco. Porque se a igreja não se alinha, se os cristãos não se alinham com o que Cristo disse, que eles são ramos e devem produzir frutos que glorificam a Jesus, a igreja vai falhar como igreja na terra. E você, como cristão, também vai falhar. Se você não se alinha com as obras que Cristo exige dos cristãos, você vai se perder, você vai falhar como cristão. Você vai falhar como... Eu penso que muitas pessoas quando entram na igreja pensam que eu estou salvo somente por ter ido à igreja, eu sou salvo porque fiz a oração de Ave Maria, somente isso. Agora, quando entram num lugar onde a palavra é anunciada, eles começam a ser confrontados, eles fogem. Eles querem ser salvos, mas não estão dispostos a submeter os seus corações a Cristo. Como seremos salvos se não nos submetemos a Ele? É impossível. Como é que nós seremos salvos se não nos submetemos a Cristo? É impossível isso acontecer. Aleluia. Ser cristão, meu irmão, é uma missão. É uma missão para você. Você tem que considerar isso desse jeito. E talvez alguns aqui estão a falhar nas suas missões. Porque se é uma missão, quer dizer que um dia você vai ter que apresentar esta missão completada diante de Deus. Você tem que chegar a presença de Jesus. Deus, a missão eu terminei. Daí, você vai ter coragem de falar que você está cumprindo a missão de Jesus? Que Jesus colocou sobre você? Aleluia. Amém. Ser cristão é uma missão. Exige seriedade. Exige muita seriedade em ser cristão. Muita seriedade. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Lavrador é a pessoa que trabalha, né, com plantio ou em plantar árvores. Trabalha a terra para plantar, para fazer a plantação. E viticultor é alguém que exatamente planta vinhas. Só que o incrível é que no livro de Lucas, capítulo 13, tem uma parábola lá muito interessante, versículo 6 a 9, onde diz que Jesus diz, tem uma parábola dizendo que houve um homem que plantou uma figueira e
deu a ordem ao viticultor, né, para que ele controlasse aquela figueira. Estamos no Lucas capítulo 4, no capítulo 3, versículo 6 a 9. Só que passaram 3 anos. Passaram 3 anos. O dono da vinha ia lá para ver se aquela figueira dava frutos. Só que você não quer chegar, não encontrava nada. 3 anos seguidos, não tinha nada. Até que ele se cansou. Veio falar para o viticultor: senhor, já faz 3 anos que eu venho aqui observar e esta figueira não está dando fruto. Corte-a. Por que ela deve continuar a ocupar espaço inutilmente? E o viticultor disse: me dê mais 1 ano. Eu vou tentar, vou fazer de tudo novamente. Vou me dedicar. Vou cavar, vou adubar ela, a terra. E este é o último ano, é a última chance. Se logo você vier no próximo ano não dar fruto, corte-a, sem misericórdia. Logo, nós entendemos claramente que o próprio Deus, como viticultor, está vigiando a sua vinha para ver se essa figueira, esses ramos vão produzir frutos. Deus está vigiando a tua vida. Todos os dias, quando você acorda, desde o teu acordar até o teu deitar, Deus está observando você, vigiando você, esperando que você produza frutos que glorifiquem a Jesus. E você está entendendo aqui que Jesus falou isso porque no capítulo 13, nos primeiros versículos, ver alguns homens e falaram aqui que Herodes havia mandado matar alguns galileus, alguns talvez judeus que ofereciam sacrifício a Deus. E ele disse que você acha que esses homens pecaram demais? Não. Eu vos digo que se vocês também não se arrependerem, de igual modo vocês vão perecer. Daí ele começa, lança essa parábola. Isso que o próprio Deus está vigiando para que possa ver em nós frutos dignos de arrependimento, como João disse quando pregava. Que produzam frutos dignos de arrependimento. Esses frutos que mostram que vocês nasceram de novo.